Graça e paz, paz em Jesus. Estou gravando mais um vídeo para o canal Bora Pensar em Deus. É o livro do Levítico, capítulo 14, Purificação dos leprosos. O Senhor disse a Moisés: Eis a lei relativa ao leproso para o dia de sua purificação. Será conduzido ao sacerdote, que sairá do acampamento para examiná-lo. Você gostaria de saber qual será a nossa reflexão? Assista, vai ao ar a partir de novembro. Dê o seu joinha e se inscreva. Se a chaga da lepra estiver sã, o sacerdote ordenará que se tomem, para que se vai purificar, 2 aves vivas e puras, pau de cedro, carmesim e hisopo. O sacerdote imolará um dos pássaros sobre um vaso de terra cheio de água da nascente. Tomará em seguida o pássaro vivo, o pau de cedro, o carmesim, o hisopo e os mergulhará com o pássaro vivo no sangue do pássaro imolado sobre a água de nascente. Aspergirá 7 vezes aquele que se há de purificar da lepra e o declarará puro, soltando no campo o pássaro vivo. Aquele que se há de purificar lavará suas vestes, cortará todo o cabelo de sua barba, banhar-se-á e será puro. Poderá, em seguida, reentregar-se no acampamento, mas ficará 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia, rapará todos os cabelos da cabeça, a barba e as sobrancelhas, enfim, todo o cabelo. Lavará suas vestes, banhará o corpo na água e será puro. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha de 1 ano sem defeito, 3/10 de efá de flor de farinha amassada com óleo em obração e uma pequena medida de óleo. O sacerdote que fez a purificação apresentará o homem que há de ser purificado e todas essas coisas ao Senhor à entrada da tenda de reunião. Tomará, em seguida, um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício de reparação com a medida de óleo, e os agitará como oferta diante do Senhor. Degolará o cordeiro no lugar onde se imolam as vítimas pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque a vítima do sacrifício de reparação, assim como a do sacrifício pelo pecado, pertence ao sacerdote. Esta é uma coisa santíssima. O sacerdote tomará do sangue do sacrifício de reparação e pô-lo-á na ponta da orelha direita do homem que se há de purificar, bem como no polegar de sua mão direita e no hálocos de seu pé direito. O sacerdote tomará a medida de óleo e derramará um pouco na sua mão esquerda. Em seguida, molhando o dedo de sua mão direita no óleo que está na mão esquerda, fará 7 vezes com o dedo uma aspersão de óleo diante do Senhor. Do óleo que sobrar na mão esquerda, o sacerdote porá na ponta da orelha direita do homem que se purifica, bem como no polegar de sua mão direita e no hálocos de seu pé direito, no mesmo lugar onde pôs o sangue da vítima de reparação. O que lhe restará ainda de óleo na mão, derramá-lo-á sobre a cabeça do homem que se purifica, e fará por ele a expiação diante do Senhor. Oferecerá em seguida o sacrifício pelo pecado e fará a expiação por aquele que se purifica de sua impureza. Enfim, depois de ter degolado a vítima do holocausto, o sacerdote a oferecerá sobre o altar com a oblação e fará a expiação por esse homem, que será puro. Se for pobre e suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um só cordeiro em sacrifício de reparação, como oferta agitada, para fazer a expiação em seu favor.
Tomará 1/10 de efá de flor de farinha amassada com óleo em obração e uma medida de óleo. Tomará também, de acordo com suas posses, 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e outro para o holocausto. No 8º dia os trará pela sua purificação o sacerdote à entrada da tenda de reunião diante do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação e a medida de óleo e os agitará diante do Senhor. Imolará o cordeiro do sacrifício de reparação e tomará do sangue do sacrifício para pô-lo na ponta da orelha direita daquele que se purifica, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito. Derramará então óleo na palma de sua mão esquerda. Com o dedo da direita fará 7 vezes a aspersão do óleo que está em sua mão esquerda diante do Senhor. Porá o óleo que ainda está na ponta da orelha direita do homem que se purifica, e no polegar de sua mão direita, e no hálux de seu pé direito, no mesmo lugar onde pôs o sangue da vítima de reparação. O óleo que sobrar em sua mão, derramá-lo-á sobre a cabeça daquele que se purifica, a fim de fazer a expiação em seu favor diante do Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses lhe permitirem, um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto com oblação. É assim que o sacerdote fará a expiação diante do Senhor pelo homem que se purifica. Esta é a lei relativa à purificação daquele que tem uma chaga de lepra e cujas posses são limitadas. Então, esse texto ele é um pouco longo, então vou parar de ler aqui, depois a gente reflete a outra parte, Parece esse trecho, a gente sempre, lembrando que a gente sempre leva por lado em Jesus das nossas reflexões. Jesus, ele é, como eu já havia falado em uma reflexão, ele é o novo cordeiro e também a nova pomba, a nova rola. Ele morreu, quando ele nasceu, por seu nascimento, ele já eliminou, os sacrifícios das pombinhas, porque ele se fez oferta. Ele nasceu de uma família pobre, na ocasião, quando ele nasceu, Maria e José ofertaram uma rolinha, ele já era porque aqui na sequência do Levítico, aqui já existia pobres, como eu já li aqui, se for uma pessoa pobre. Nessa parte aqui, o leproso, ele tinha, mesmo sendo pobre, que ofertar um gado, Então, sempre haverá, enfermos. E o que isso significa? Quando se agitava, mostrava para Deus, foi aqui nesse momento que foi feita a oferenda. Isso para dizer que as pessoas sabiam que o tempo já estava, desde aquela época se cumprindo, e o sacerdote, quando agitava, mostrava, está nesse ponto a situação, porque o sacerdote ele era representante de Deus, e a cura que acontecia, é por isso que, infelizmente, muitas curas que acontecem hoje, os milagres, eles não são mais como antes, Antigamente, esse era um milagre, ninguém fazia nada, pode-se ver aqui, Naquela época, olha que as lepras eram horríveis, Como até hoje, só que hoje a ciência, a ciência do homem, ela não deixa, como toda a ciência, como eu sempre digo, até os dilúvios continuam acontecendo, só que o homem, sua inteligência humana, não inteligência divina, isso chama-se inteligência humana, ele consegue assim, amainar, apaziguar, dizendo que não existe dilúvio. Mas naquela época, quando houve o dilúvio na Terra, não havia construções ainda.
Então, foi violento o dilúvio. E agora o homem faz construções cada vez mais poderosas para resistir, né? Em lugares que há terremoto, há construções que são elaboradas a fim de resistir, né, à violência dos terremotos, né? Não se consegue ainda criar, né, resistência contra a vulcões, contra larvas de vulcões, como nós vemos até hoje, né? As erupções vulcânicas, elas destroem tudo, mas contra terremoto o ser humano procura lutar. Terremotos e dilúvios, o ser humano ainda encontra ciência para combater, para lutar. Mais tarde saberemos se isso foi misericórdia ou impiedade, né? Porque uma pessoa morrer antes de conseguir a glória de Deus na sua vida é muito triste, né? Se alguém fizer pensando nisso, é misericórdia. Se não, é impiedade, querendo esperar para receber alguma coisa. E aqui são todos, né, o sacrifício. Tudo tem o seu desfecho, né, nessa passagem que foi lida. Tudo se volta para o sacrifício de Jesus aqui. Então, a pessoa era feliz naquela época, né? Ela era curada, só que ela ainda não estava em Jesus, né? Esse leproso, ele conseguiu a sua bênção, a sua graça, mas não estava em Jesus. Então, ele foi, né? Recebeu essa graça, esse milagre, porém ainda restava Jesus para ele poder, né, reconhecer que foi em Jesus que a sua cura aconteceu, porque Jesus é a primícia, né, dos que morreram, né? E não sabemos se esses leprosos daquela época, se eles tinham conhecimento ou vislumbravam que haveria o Salvador, né, o Deus, né, que era o mesmo Deus que viria ao mundo e aperfeiçoaria, né, por tanto pecado depois, né, na terra de Israel, né, o pecado, que ele iria, né, morrer e ser aquele que foi o autor dessa cura, porque Jesus, ele foi ele que foi autor dessas curas aqui. Hoje, as pessoas, né, Jesus, como se diz, cada vez que vai passando, a missão de Jesus vai, né, assim, perdendo o seu efeito de cura, né, e salvação, sobrando para o Espírito Santo. Talvez até já não seja mais Jesus que cure, mas sim o Espírito Santo, né, porque Jesus já está em vista de retornar. E não sabemos no nosso tempo que tempo que é esse, se já é tempo de Jesus estar, né, retornando, porque nós não sabemos. O tempo do céu é diferente do tempo aqui na terra. Então não se sabe onde Jesus está, se ele ainda está lá no céu nesse tempo, né? Porque no Apocalipse tudo já aconteceu, né? No livro do Apocalipse, as visões que João teve eram dos acontecimentos já ocorridos, né? A grande tribulação, né? Grande tribulação pelas experiências que as pessoas têm, que nós temos hoje, deve ser um sossego, muito sossego aqui na terra que provocou a grande tribulação, porque Jesus diz aos discípulos: se vocês querem ser os primeiros, os maiores, seja aquele que serve a todo, né? A todos, que é maior, né? No caso seria pequenez, né? Quem serve a muitas pessoas é porque é pequeno, né? E no céu será grande tribulação. Como João estava no céu, a tribulação vai ser grande lá, porém vai ser pequena aqui, né? As pessoas não irão perceber a grande desgraça que foi, acharão que não foi nada, né? Porque no céu, se no céu foi grande tribulação e o ancião estava conversando com João no céu e sobre o céu, então aqui na terra vai ser uma tribulação pequena, ou melhor, ou já foi, né? Porque no céu já aconteceu. Então deve ser uma pequena tribulação, né? As pessoas aqui não vão perceber, né? E vão achar que é uma coisinha pequena, mas que lá no céu terá um efeito muito grande. Então é isso aqui que esse primeiro capítulo quer dizer. Fechando aqui a reflexão do versículo 30, oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses lhe permitirem,
um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto com a oblação. É assim que o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo homem que se purifica. Esta é a lei relativa à purificação daquele que tem uma chaga de lepra e cujas posses são limitadas. Então, naquela época, toda a oferta era para o sacerdote. Agora, veja bem, né? O sacerdote de Deus. O que os sacerdotes de Deus estão ganhando agora? Nada, né? Então, hoje ninguém está podendo pagar mais nada. Olha para vocês verem como nessas coisas, né? Procurem assim, procurar na internet lá o que ganha um sacerdote de Deus, né? Que são aqueles descendentes de Araão lá em Israel hoje. Certamente nada, porque não exercem o seu ofício oficialmente, né? Porque o sacerdote ele tem que ter um templo, né? Um edifício dedicado ao Senhor para exercer a sua função. Então o sacerdócio lá só está aguardando, né, o final dos tempos, que diz que será construído outro templo, para exercer o ofício. E nesse tempo que eles não estão exercendo o seu ofício, quem que, né? Por isso que Araão, na época dele, já foi adiantando, porque mesmo não tendo conhecimento, às vezes, de Jesus, eles já sabiam que no futuro a situação seria, né, de mais desobediência ainda à lei de Deus, né? Agora o sacerdote lá não deve estar recebendo nada mais, né? Se naquela época já estava ficando difícil, imagine agora. Então é isso aqui. Os sacerdotes, todos os sacrifícios que permaneciam vivos, né? Que não necessitariam, né? No caso de queimar isso, queimar aquilo, eram dos sacerdotes. E eles iam se revestindo de cada vez mais, de mais santidade diante do Senhor, né? Porque eles iam fortalecendo cada doença que aparecia diante dos sacerdotes, ia confirmando a santidade deles, né? A imunidade que eles tinham àqueles problemas, né? E aí que termina esse primeiro trecho. Agora nós vamos ler a segunda parte, que é a lepra nas casas. O Senhor disse a Moisés e a Araão: quando estiverdes na terra de Canaã, que eu vos darei em possessão, se eu ferir de lepra uma casa da terra de vossa possessão, o dono da casa irá e informará o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que uma mancha de lepra na minha casa. O sacerdote, antes de entrar para examinar a mancha, mandará que tirem para fora tudo o que há na casa, a fim de que não se contamine nada do que houver nela. E Simbrão entrará para visitar a casa. Examinará a mancha, e se a mancha que está nas paredes da casa estiverem cavidades esverdeadas ou avermelhadas, parecendo profundas na parede, o sacerdote sairá da casa e, tendo passado a soleira da porta, fechá-la-á por 7 dias. E voltando no 7º dia, se notar que a mancha se estendeu pelas paredes, mandará arrancar as pedras atingidas pela mancha e jogá-las fora da cidade em um lugar impuro. Mandará raspar todo o interior da casa, e a poeira que houver raspada será jogada fora da cidade em um lugar impuro. Novas pedras serão colocadas no lugar das primeiras, e com nova argamassa será rebocada a casa. Se a mancha aparecer de novo na casa, depois que tiverem sido arrancadas as pedras, raspadas e rebocadas as paredes, o sacerdote voltará. Se ele verificar que a mancha cresceu, é uma lepra maligna, e a casa é impura. Derrubar-se-á a casa, as pedras, a madeira e toda a argamassa, que se levarão para fora da cidade a um lugar impuro. Quem tiver entrado na casa durante um tempo em que ela deveria estar fechada, será impuro até a tarde. E o que nela tiver dormido, lavará suas vestes. Também aquela que nela tiver comido, lavará suas vestes. Mas, se o sacerdote, ao voltar, verificar que ela tirará a casa, porque o mal está curado. Para purificar a casa, tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e sopo,
Imolará uma das aves sobre um vaso de terra contendo água de nascente. Tomará o pau de cedro, o hisopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue do pássaro imolado e na água de nascente, e aspergirá a casa 7 vezes. Purificará a casa com o sangue do pássaro, a água de nascente, o pássaro vivo, o pau de cedro, o hisopo e o carmesim. Depois soltará pássaro vivo fora da cidade, no campo. É assim que ele fará expiação pela casa, e ela será pura. Tal é a lei relativa a toda a lepra e tinha. Toda a lepra e tinha. Assim como a lepra das vestes e das casas, aos tumores, aos dartros e às manchas. Ela indica quando uma coisa é impura e quando é pura. Tal é a lei sobre a lepra. Bom, então estamos lascados com isso, né? Porque chove e já dá goteira. Isso aqui, nota-se que naquele tempo, como era terra prometida no mundo, as casas eram feitas de pedra, não como tijolo no dia de hoje. Agora, se pedra já tinha, naquela época, a lepra, que é a goteira, que é a infiltração, imagine agora, né? Então, quer dizer, então isso é lepra. As goteiras que tem na casa, aquelas manchas que dá de goteira, e essa que é a lepra das casas, até hoje isso. Então, por isso que temos que aceitar a salvação em Jesus. Porque em Deus, situação é grave, né? Situação, se a pessoa for, né, se não aceitar Jesus como único, suficiente Salvador, a situação é de uma gravidade imensurável, né? Então, por isso que é importante, por isso que eu falo que toda essa leitura ela é feita por Jesus Cristo em Jesus Cristo, porque Jesus é o único suficiente Salvador. Se naquela época que o povo de Deus, cronologicamente, estava começando em sua luta, já havia lepra, imagine agora, no final dos tempos, né? Pela cronologia, né? Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. O tempo de Deus, como nós achamos que às vezes estamos terminando, Deus, em seu poder, pode achar que estamos começando. Mas na cronologia, naquela época, o povo estava se formando, né? Estava aqui Deus já começa a falar aqui nessa passagem, começando a vislumbrar Canaã. Então já estava chegando próximo, né, a entrada, já está chegando próximo a chegada na terra prometida aqui. Então Deus já começou a mostrar, a falar para Moisés e Arão que eles já estavam começando a melhorar para poder chegar a Canaã, né? Já estavam se tornando seres humanos um pouco melhor. Se naquela época os seres humanos um pouco melhor já estavam nesse jeito aqui, né? Deus já estava dando uma instrução para Arão, imagine agora nós, né? Então, é essa que é, e nota-se que todas as ofertas, elas eram do sacerdote. Então, quer dizer, o sacerdote, ele tinha, como se diz, a liberalidade, né? Ele era liberal e tinha, né? Ele falava, vou jogar isso aqui, não vou querer ficar. Então, ele pegava aquele e soltava. Como tudo é de Deus, isso quer dizer também, não se pode prender os pássaros, né? Dizendo aqui também que pássaro foi feito para voar, não ficar preso, né? É uma outra lição que Deus dá através desta, apesar das pombinhas serem dos sacerdotes, elas deveriam ficar na natureza. Então, aquelas pombinhas, quantas pombinhas não existiam na natureza que os sacerdotes todas eram, né? Quando chegou o final, né, quantas pombinhas os sacerdotes não tinham, né, como suas? Até pombinha era do sacerdote, não é só ovelha, né? A gente pensa que tem só rebanho, que eram só rebanhos né, do sacerdote. Pombinha também pertencia aos sacerdotes depois de serem oferecidas, né? Então, essa é a nossa reflexão à luz de Jesus, tentando mostrar, né, a vocês, através de nossa reflexão, quando lida, a gente vai entendendo mais que a evolução cronológica, né, a evolução dos tempos, é por isso que Jesus veio
confirmando, né, em Jesus Cristo que o tempo já havia se cumprido. Porque naquela época, antes de chegarem a Canaã, já estava, né, numa situação crítica, né? Deus já estava falando para eles, olha, o tempo aí já tá escasso já o tempo aí para vocês, né? Deus já via avisando eles sobre isso, e Jesus veio como penúltimo tiro de misericórdia, né, nas pombinhas, né? Penúltimo tiro de misericórdia para avisar o povo. E o Espírito Santo é o último, né, tiro de misericórdia, é o fogo, né? O Espírito Santo tem o poder de jogar no fogo do inferno definitivamente, né? Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Você não tem pedido.